Uma boa tarde a todos. Processo número 528-7063-2019, 8210047, pelo recorrente Algemiro de Castro Agnes, procurador Rodrigo Torres, OAB 51761. Primeiramente, saudar essa igreja Terceira Câmara Criminal, excelentíssimo desembargador presidente dos trabalhos, desembargador Rinês da Trindade, demais componentes e julgadores desta Câmara, a saudação dessa defesa, também ao nobre procurador de justiça, a saudação e os cumprimentos desse defensor, aos demais servidores que se encontram também nessa sessão. Desde já fica consignado a saudação dessa defesa técnica. O presente processo, na verdade, trata-se de acusação de juízo de pronúncia por homicídio em relação ao recorrente Algemiro de Castro Agnes, e desde logo, senhores, em que pese os fundamentos apresentados pelo magistrado de origem pela pronúncia e também pelo brocardo que normalmente se utiliza em dúbrio pró-sociedade, analisando-se de maneira perfunctória o processo hoje probatório produzido nos autos, algumas considerações são importantes para se demonstrar que não existem elementos suficientes para fins de encaminhar o réu ao julgamento pelo Tribunal de Júri. E neste aspecto, primeiramente, consigno a importância de um depoimento específico em juízo de Maria de Fátima Medeiros, que seria a única testemunha presencial, senhores. Importante o depoimento dela, porque ela seria a única testemunha presencial que não teria vínculos com a própria vítima. E que ela, na ocasião dos fatos, em relação aos fatos, na ocasião dos fatos, ela refere que o réu teria mencionado que a arma teria disparado e que teria ficado apavorado com a situação criada no caso em questão, colocando inclusive as mãos na cabeça. E nesse ponto já se observa pelo depoimento desta testemunha, por isso é importante ressaltar o depoimento dela, especialmente em juízo, Maria de Fátima Medeiros, que se demonstra que inexiste elementos suficientes do ânibus necrante. Esse depoimento, na verdade, comprova que o réu, ao se retirar do local, refere que a arma teria disparado, ou seja, não que ela teria atirado contra a vítima. E nesse ponto, devidamente demonstrado a inexistência de dolo. E nesse diapasão também é importante ressaltar que o réu tomava uma série de medicamentos, entre eles diazepam, tendo situações de epilepsia, tendo situações de convulsão, e em nenhum momento, principalmente pela prova judicializada, se apresentam elementos suficientes para um juízo de pronúncia. Na verdade, tirando a questão, o depoimento da própria testemunha Maria de Fátima Medeiros, as demais testemunhas, inclusive familiares da própria vítima, nenhuma destas apresentou ou demonstrou a exata compreensão da forma perpetrada dos disparos, e que não se apresentam qualquer concretude de que forma teriam ocorrido esses disparos. E em nenhum momento se mostrou também a intenção efetiva do recorrente em buscar um resultado, no caso do homicídio, a intenção propriamente de matar a vítima. E nesse caso, inclusive com
ampla jurisprudência já solidificada no Superior de Justiça, mesmo em fase de pronúncia, principalmente na esteira do atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nesse caso o presidente defensor já juntou nesses autos acórdãos paradigmas, o RESP número 1740921 e o HC 560552, ambos da relatoria do ministro Ribeiro Dantas. Para que a causa penal seja apreciada pelo tribunal do júri, são necessários, além da prova da materialidade fática, indícios mínimos e seguros da autoria, produzidas na fase jurisdicional da persecução penal, sendo, nesse caso, insuficientes as provas exclusivamente produzidas em fase inquisitorial, nesse caso, para fins de juízo de convicção, o que torna, nesse caso, senhores, confrontando com a prova produzida nos autos, a impositiva, então, despronúncia nos termos do artigo 414. O que se vê no processo em si é que os elementos produzidos na fase policial não foram efetivamente confirmados na fase judicial, e especialmente considerando o depoimento da Maria de Fátima Medeiros em juízo, se percebe que em nenhum momento o recorrente atuou com ânimos necante. Neste caso ainda, considerando ainda, mesmo que seja familiar da vítima, a Olinda do Amaral, especialmente, não soube, inclusive, dizer se o réu e vítima conversaram ou discutiram antes da ocorrência dos disparos na ocasião dos fatos que culminou com a morte da vítima. E o próprio filho da vítima refere, Jefferson Luiz da Silva, refere que o réu teria lhe confidenciado que se não ingerisse os remédios de forma contínua, ocasionaria problemas de convulsão, ou seja, comprovando a própria situação médica do recorrente, de que efetivamente não teria condições mínimas de praticar o ato em questão, que seria o homicídio, alguma intenção ou dolo específico. Nesse sentido, senhores, o que se vislumbra no processo é uma prova indiciária que não foi confirmada em juízo. E nesse caso, com o respaldo do entendimento dominante jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não existem elementos judicializados suficientes para encaminhar o recorrente para julgamento pelo Tribunal do Júri. No que tange especificamente a qualificadora de homicídio prevista no 121, parágrafo 2º, inciso 6º, do qual o réu também foi pronunciado, desde logo a presente defesa técnica postula o seu afastamento, porque na verdade não restou esclarecido, especialmente pela prova judicializada, um juízo que o delito foi cometido, na verdade, contra a mulher por razões de sua condição de sexo feminino ou relacionado à violência doméstica e familiar contra a mulher. Nesse caso, não restou esclarecido e nem concretizado por prova judicializada que tal condição ocorreu no caso em questão. Nestes moldes, postula a defesa a reforma da decisão de pronúncia, dando-se provimento ao presente recurso para despronunciar o recorrente por falta de configuração do dolo específico na conduta. No que tange ao pedido de prisão domiciliar ao recorrente, na verdade se verifica que o presente recorrente se encontra preso há mais de 3 anos, senhores. E o laudo médico que ora se junta, devidamente atualizado, se percebe que o recorrente faz uso contínuo de medicamentos controlados, como fluoxetina, fenitorina e fenobital.
são esses os medicamentos que o recorrente faz de uso contínuo. Em folha 152 a 169 dos autos físicos também mostra o histórico de epilepsia e crises convulsivas do recorrente. Inclusive, no laudo atualizado, o próprio profissional Dr. Renato Sbaraimi faz referência ao tratamento de longa data de epilepsia e depressão perpetrada pelo recorrente, onde apresenta quadro atual de ansiedade e humor deprimido, e o próprio médico psiquiatra faz encaminhamento de avaliação de neurologista para fins de controle da epilepsia que restou constatado o diagnóstico por parte do recorrente. Nestes moldes, o que se está postulando essa defesa não é a liberdade restrita do recorrente, mas sim a prisão domiciliar em face de seu estado de saúde debilitado, onde nas atuais condições de saúde ele não representa absolutamente mais nenhum risco à ordem pública, inclusive já existindo familiar para ajudar nos seus cuidados diários em função das enfermidades sofridas, de maneira que em situação de prisão domiciliar, totalmente plausível que seja concedida essa benesse, porque desse modo não representa efetivamente qualquer perigo à ordem pública. E por fim também, considerando o tempo já de segregação cautelar operado, mais de 3 anos, a ordem pública também já restou restabelecida, e as demais condições também que se postula essa defesa garante o bom andamento do feito, uma vez que o recorrente ficará em situação de prisão domiciliar, inclusive se entender esse tribunal, com o uso do monitoramento eletrônico para fins de fiscalização da medida postulada. Nesses moldes, então, também postula essa defesa, então, a prisão domiciliar do recorrente, com ou sem monitoramento eletrônico, dando-se provimento ao recurso neste particular também. Uma boa tarde a todos, senhores, e até uma próxima vez.